E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vamos estar trabalhando arranjo, certo? Então assim, como nós sabemos, né, os conteúdos de matemática, né, por bimestre do ensino médio, então eu tenho aqui, ele segue a base dos parâmetros curriculares do estado de Pernambuco. O campo eixo é número e operação, nós vimos permutação, combinação e essa semana vamos aprender arranjo, né? E a expectativa dessa aula de hoje é resolver e elaborar problemas de combinatória envolvendo a ideia do arranjo. E aí, o que é um arranjo simples? A gente vai ver o que é um arranjo simples, né? A análise combinatória estuda dois tipos de agrupamentos, arranjos e combinações, sendo que diferem em arranjos simples e combinações simples. Arranjos são agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. Por exemplo, os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3 são... Observe que eu tenho aqui os números de 3 algarismos formados pelos números 1, 2 e 3. Eu tenho 312, 321, 132, 123, 213 e 231. Né? Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem. E é considerado simples, pois os elementos eles não se repetem. Para que tenhamos arranjo simples, é preciso ter um conjunto de elementos distintos com uma quantidade qualquer de elementos, sendo que os arranjos simples formados irão possuir n elementos, sendo que essa quantidade será igual ou menor que a quantidade de elementos do conjunto. Eu tenho aqui um exemplo, dado o conjunto B, que é 5, 6 e 7, veja os possíveis agrupamentos formados com dois elementos de B. Então eu tenho aqui, formados com dois elementos de B. Se eu pegar o elemento 5, eu posso fazer 56 e 57. Se eu pegar o elemento 6, eu posso fazer 65 e 67. Se eu pegar o elemento 7, eu posso estar fazendo 75 e 76. Então, os agrupamentos formados com dois elementos do conjunto B são 56, 57, 65, 67, 75 e 76. Esse agrupamento é formado por arranjos simples pelos elementos do conjunto B. Nesse exemplo, percebemos que é possível formar 6 arranjos. Essa quantidade pode ser representada da seguinte forma: A 3,2. Quer dizer que 3 elementos distintos formados de 2 a 2. Então, nós teremos 3 elementos distintos que serão formados de 2 a 2. Certo? Porque são os elementos que eu tenho aqui. Eu tenho 3 elementos que serão formados, arranjados de 2 em 2. Utilizando o processo do princípio fundamental da contagem, calculamos a quantidade de elementos. Eu tenho aqui 3 elementos distintos formados de 2 a 2. Então, nós temos 6. Se em um agrupamento compararmos os arranjos simples formados, percebemos que ele se difere de duas maneiras diferentes: pela ordem de seus elementos ou pela natureza de seus elementos. Por exemplo, se compararmos os arranjos 56 e 65 do exemplo anterior, percebemos que eles são diferentes pela ordem dos seus elementos. Se compararmos os arranjos 75 e 76, por exemplo, do exemplo anterior, percebemos que eles são diferentes pela natureza de seus elementos, pois são diferentes. Considerando n a quantidade de elementos de um conjunto qualquer e p um número natural menor ou igual a n vezes p será a classe ou a ordem do arranjo, indicado da seguinte forma: a n p. A fórmula geral utilizada do cálculo da quantidade de arranjos simples é essa aqui, pessoal. Essa é a fórmula, né? Aonde n é a quantidade de elementos de um conjunto,
certo? Quantos elementos aquele conjunto tem, de um conjunto qualquer. E P é um número natural menor ou igual a N, certo? P, no caso aí a gente sabe que é uma classe, e a gente vai lembrar o fatorial aqui. E aí vamos começar com exemplos. Eu tenho aqui exemplo, calcule um arranjo 7, 3, né? Então aqui nós vamos fazer o que? Pela fórmula, deixa eu voltar aqui. Pela fórmula eu tenho aqui N, né? Quantos elementos tem? 7. Vão ser agrupados de 3 em 3. Então a gente tem aqui, olha, arranjo é igual a 7, 3. 7 fatorial menos 3 fatorial. 7 fatorial nós temos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou parar aqui no 4, certo? 7 menos 3, 4. 4 fatorial. Vamos cortar aqui, ó, o 4. 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 210. Certo? Bem simples. E aí eu tenho aqui um outro exemplo, ó. Quantas palavras com sentido ou não de 5 letras distintas podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Colocando a fórmula, né? Eu tenho aqui os arranjos, né? Quantos elementos tem o meu conjunto? Eu tenho as 20 primeiras letras do alfabeto, que serão agrupados de quanto? De 5 em 5, né? Que tenham sentido ou não. Então eu tenho aqui 20 fatorial, pela fórmula, não é isso? Sobre 20 menos 5 fatorial. Ok? Então 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Eu já vou aqui porque eu sei que aqui 20 menos 5 é 15, né? 15 fatorial. Então vamos cortar aqui, ó. E quando multiplicamos tudo isso aqui, eu vou ter como resultado 1.860.480 arranjos, né? Quantas palavras? Eu terei 1.860.480 palavras com sentido ou não de 5 letras, né? Que são formadas pelas 20 primeiras letras do nosso alfabeto, certo? Tem outro exemplo aqui. Eu tenho que calcular aqui, ó, esses arranjos. Observe que aqui é uma operaçãozinha, né? Observe o que vai ser feito aqui, ó. Eu tenho aqui arranjo 6, né? Que vão ser agrupados de 2 em 2. O conjunto tem 4 elementos, que será agrupado de 3 em 3. O conjunto tem 5 elementos, que vai ser agrupado de 2 em 2, sobre 9 elementos de 2 em 2 e 8 elementos de 1 por 1. Então aqui, observe o que foi feito, ó. 6, que é o fatorial, 6 menos 2, 4, né? Eu vou colocar aqui já, para a gente ver o resultado. Eu tenho aqui, olha, 6 fatorial. Fazendo essa primeira continha, a gente tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 6 menos 2, 4. Eita, eu não precisava botar esse 3 aqui. 4 fatorial, né? Então, 6 vezes 5, 30. Olha o 30 aqui, tá vendo?
mais 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 menos 3, 1. 1 fatorial. 1 fatorial. Corta. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Está aqui o 24. Certo? E 5, também aqui, o arranjo de 5 agrupado de 2 em 2, no caso aqui, dá 20. Sobre esses arranjos daqui, ó. Então, eu tenho 30 mais 24, 54, menos 20, 34, sobre 72 mais 8, 80. Se simplificarmos por 2, eu terei 17 40avos. Certo? Bem simples, bem simples. Mas vimos arranjos simples. E quando esses arranjos eles vêm com repetição, o que é que eu devo fazer? Olha, os elementos que compõem o conjunto podem aparecer repetidos em um agrupamento, ou seja, ocorre a repetição de um mesmo elemento em um agrupamento. A fórmula geral para o arranjo com repetição é representada por... Eu tenho aqui a fórmula geral, certo? O arranjo e na quantidade de elementos, o agrupamento, ó, certo? Então, vamos trabalhar, vamos lembrar aqui potência, certo? É N sobre P. Isso quando o arranjo é com repetição, ok? N, número de elementos do conjunto, como eu já falei para vocês. P, a quantidade de elementos que vai ter no agrupamento, certo? E aí eu trago um exemplo para a gente conversar. Seja P um conjunto com elementos A, B, C e D, tomando os agrupamentos de 2 em 2, considerando o arranjo com repetição, quantos agrupamentos podemos obter em relação ao conjunto P? Então eu posso ter aí AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD. Então, os elementos eles podem se repetir, ok? Vamos resolver aqui, olha. O conjunto P, ele tem 4 elementos. Quantos elementos tem? 4. Não é isso? E serão agrupados de quê? De 2 em 2. E esses elementos eles podem se repetir. Se eu aplicar a fórmula, qual é a fórmula? N sobre P, eu terei 4 ao quadrado, 16 agrupamentos, que poderão ser AA, AB, AC e AD. Ou seja, para cada elemento do conjunto eu terei 4 situações. Então, 4 vezes 4, 16. Certo? Então, com arranjo simples e arranjo com repetição. E aí a nossa mensagem para a gente refletir hoje é a seguinte: não seja tolo por achar que não é capaz daquilo que quer. Basta uma boa dose de fé em si mesmo e outra de coragem para que você consiga qualquer coisa que desejar. Lute com toda a sua força e jamais deixe que lhe falte motivação. Você é capaz. Saiba disso, certo? Sabem que podem me procurar, né? Por onde podem me procurar nas redes sociais. Eu vou estar sempre disponível para vocês. Podem perguntar, podem tirar dúvida. Então que vocês fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, pessoal.